especialistas. Aqui estou na Universidade de Harvard, mas é mais por causa de um evento. E nesse evento estamos discutindo muitas coisas relacionadas também com curadoria digital, com a gestão da preservação. Mas hoje vamos também a saber o que está sendo feito em alguns lugares, e principalmente no Brasil. E a nossa colega, colaboradora da Cariniana, a professora Laura Presende, ela vai nos apresentar sua apresentação especificamente sobre curadoria digital e de conteúdos, alguns aspectos conceituais e práticos. É muito interessante. Aqui onde eu estou nesse momento, está se discutindo muito também sobre essa parte da gestão e a curadoria digital dos dados, tanto científicos quanto também dos aspectos não científicos. A parte da privacidade dos dados também está sendo muito discutida, e toda a parte que convém à tecnologia e aos gestores. Então, vamos ouvir a professora Laura nos próximos 30 minutos. Depois estaremos abertos para debates e eu não sei se poderei continuar depois, mas a nossa colega Luísa da Cariniana vai fazer as conclusões. Então, professora Laura, está nos ouvindo? Podemos começar? Tô sim, podemos começar, Miguel. Eu acho que eu estava tendo um problema. Muito obrigado. Eu acho que eu estava tendo um problema na minha conexão, mas agora eu acho que já resolveu. Já está tudo certo aqui. Podemos começar. Posso falar? Já posso começar? Já posso começar? Ah, tá. Bom, eu já vou passar para o primeiro slide aqui. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui no primeiro slide falando do planejamento que eu tinha feito, da minha fala, que inicialmente eu vou contextualizar esse assunto de curadoria, não só digital, mas também de dados. Depois eu apresento uma perspectiva teórico-conceitual desses dois termos, perspectiva internacional, o que tem sido feito, né, algumas ações que perpassam essa temática, e como se fazer a curadoria digital e conteúdos na prática. Na verdade, eu não vou ensinar a se fazer, mas eu vou dizer o que pode ser considerado curadoria digital e de conteúdos, né, na prática. E finalizo com algumas reflexões. Então, em termos de curadoria digital, o que a gente pode afirmar é que ela se estende para além de somente controlar repositórios digitais, que arquivam conteúdos, né, materiais. Ela envolve necessariamente a atenção de quem cria esses conteúdos e usuários futuros desses conteúdos, e ela se relaciona com todo o ciclo de vida dos materiais digitais. Para falar de curadoria digital, eu não podia deixar de citar a preservação, porque além dela ser uma das etapas da curadoria, em alguns dos principais ciclos de curadoria que nós temos hoje, internacionalmente falando, ela também traz a questão do acesso continuado, né, de garantir o acesso continuado ao material que faz parte, né, que está sendo curado. E aí, a curadoria de conteúdos, ela vem com um crescimento exponencial nos últimos anos, principalmente pela necessidade de se filtrar e de contextualizar conteúdos, e também o crescimento das ferramentas de compartilhamento desses conteúdos, que permitem selecionar, opinar, guardar, né, que está dentro do escopo do que tem sido chamado de Web 2.0. Bom, então, a perspectiva teórico-conceitual do que vem a ser curadoria digital, nós podemos afirmar que é um conceito que surge a partir das discussões de preservação digital, no início aí dos anos 2000, já um pouco mais forte, né? Possui uma relação estreita com o gerenciamento de dados de pesquisa, que são a sigla, né, RDM, Research Data Management, conhecido, e possui uma relação estreita com a formação científica, né, que tradicionalmente se preocupa mais com o uso e reutilização imediata do conteúdo do que com a preservação como um conceito abstrato.
alguns conceitos de curadoria digital, né, especialmente da Inglaterra, que é pioneira nessa temática, nos estudos dessa temática. Esse primeiro que eu trouxe é da Digital Curation, do Centro de Curadoria Digital, em inglês, que diz o seguinte, que a curadoria digital ela envolve manutenção, preservação e atribuição de valor a dados digitais de pesquisa durante todo o seu ciclo de vida. O gerenciamento efetivo de dados de pesquisa durante todo o seu ciclo diminui os riscos de obsolescência e desvalorização da pesquisa ao longo do tempo. Aqui no Brasil, o conceito do Sayão, né, e da Luana diz o seguinte, que o principal objetivo do conceito de curadoria digital dos dados de pesquisa configura-se na necessidade de preservar não somente os dados, mas também sua capacidade de transmitir conhecimentos para uso futuro por parte de seus interessados. E aí eu trouxe aqui o ciclo de curadoria do DCC, que está disponível na página deles. Nós aqui na universidade fizemos a tradução desse ciclo para o português, que é essa figura aqui da forma como está, né? E aí eu chamo atenção para todas as etapas, é claro, mas principalmente para essa segunda camada do ciclo, que tem curar e preservar em todo ele, né? Então, o que isso quer dizer? O que isso implica? Isso quer dizer que nós temos toda a questão da preservação e da gestão de dados durante o processo de criação desses dados, avaliação, incluir nas bases de dados, né, ações de preservação. Se existe algum problema, eu preciso separar esse material para poder reiniciar o ciclo, né, a questão da reutilização, da transformação desses dados. Então, ele é um ciclo bem interessante, porque ele traz todas essas etapas de forma bem completa, e nas camadas internas ele vem mostrando o que perpassa todas as etapas, tá? E no núcleo, ele tem os dados, né, propriamente ditos, tá? E aí, perspectiva teórico-conceitual da curadoria de conteúdos é de que, nessa definição brasileira, né, afirma-se o seguinte, que na medida em que ocorre a expansão da sociedade digitalizada, o termo curadoria passa a ser utilizado para uma diversidade de ações que envolvem organização de dados a partir de critérios ou recortes. Nesse contexto, a curadoria de informação, ou curadoria de conteúdo, né, assume uma ideia muito mais de organização que de inauguração de uma nova proposta ou visão de mundo. Então, realmente, quando se fala em curadoria de conteúdos, a ideia é organizar, é selecionar dados para que você possa disponibilizar para uma comunidade específica, né, sobre uma temática específica também. Uma definição americana diz que a curadoria de conteúdo se refere a iniciativas de curadoria digital além do universo científico e que envolve a junção, organização e filtro de recursos da web sobre algum assunto específico das diversas áreas do conhecimento. Uma definição inglesa diz que a solução provável para a sobrecarga de informação está na curadoria de conteúdos feita de forma coerente e por descobertas orientadas a dados geridas por curadores especializados. Fazer curadoria ou receber curadoria, né? Então, essa é uma questão, né, que traz uma nova face para os conteúdos digitais, em se tratando do mundo always on, que seria, no caso, o mundo conectado, né? Bom, e aí, para a curadoria de conteúdos, tem uma imagem interessante, essa do Jark aqui, que é o desenho dele do Seek, Sense and Share, né, que é você localizar ou pesquisar, sense seria atribuir sentido e o share compartilhar. Então, na etapa, quando você localiza esses dados, quando você está selecionando esses dados, você precisa necessariamente como garantia, trabalhar com fontes confiáveis, você filtra as informações relevantes. E aí, quando você está na etapa sense, né, de atribuir sentido, você junta, organiza e avalia essas informações, testa premissas, pressupostos, né, troca conhecimentos com experts para poder ver se realmente aquilo que está sendo separado e que está sendo curado é interessante e vai de encontro ao que está sendo visto
na atualidade, né? E aí você gera também novos pensamentos, né? Ou seja, você atribui valor àquele conteúdo. E o share, que é a última etapa, que é quando você compartilha isso com esse conteúdo, com comunidade de interesse, enfim, com todo o público em geral, de acordo com sua vontade, né? Bom, perspectiva internacional. Esses dois assuntos, eles têm sido tratados fortemente na Europa como um todo, e aí eu destaco a Inglaterra, a Alemanha, Suíça, que inclusive esse ano recebe um evento grande de preservação digital, né? A Portugal também, que tem tem algumas ações aí fortes, né, voltadas para a preservação de repositórios, fazem parte de uma rede, da RECAP, Estados Unidos e Canadá, e Austrália, né, e o Brasil, né, aí destaque para a nossa cariniana e algumas ações isoladas que nós temos e que seria muito interessante que a gente conseguisse realmente reunir isso no futuro próximo, né. Bom, e aí, em termos de acontecimentos dessa perspectiva internacional, o que nós temos? Nós temos que a Unesco, em 2003, né, ela já lança a Carta para a Preservação da Herança Digital, em que, nessa carta, afirma-se que os dados digitais de pesquisa são considerados parte da herança cultural digital da humanidade. As nações, ela indica, né, sugere que as nações digitais devem preservar esta herança visando garantir um acesso futuro e também chama atenção para a incipiência das ações de preservação naquele momento. A União Europeia, ela dedica especial interesse em projetos cujo foco é impulsionar a infraestrutura para dados de pesquisa, em especial preservação e curadoria digital, e aí o destaque vai para o projeto, né, que está em andamento, o Horizon 2020, que tem vários editais abertos, né, e são editais que acontecem, assim, a cada 2 anos, né, com recursos, apoio a projetos bianuais ou anuais, ou até às vezes mais tempo, e parcerias com outros países. O Brasil mesmo tem alguns editais que contemplam participação brasileira, né, de pesquisadores, para desenvolver infraestrutura de gestão de dados de pesquisa, de curadoria e tudo mais. Existe também essa rede, né, que é a RDA, Research Data Alliance, que são instituições pesquisadores, né, que compartilham dados abertos em diversas tecnologias, disciplinas e países relacionados com dados de pesquisa, tá? Iniciativas de como se preservar e de como disponibilizar dados de pesquisa. A Austrália vem também com a ANDS, que é a Australian National Data Service, políticas, serviços, tecnologias, visando agregar valor aos dados das pesquisas australianas. E aí eu queria chamar a atenção para essas ações, né, a natureza voltada para dados de pesquisa dessas ações. Porque sempre quando se fala em curadoria digital, de conteúdo nem tanto, mas para a curadoria digital, geralmente as ações, elas vêm junto com a gestão voltada para dados de pesquisa mesmo, tá? Bom, e aí, para se fazer curadoria digital na prática, né, tem algumas questões que precisam ser consideradas, tá? E aí eu vou destacar algumas delas agora. Então, antes de começar, um questionamento. Bom, como um repositório digital pode ser considerado confiável, né, do ponto de vista da curadoria de dados? Primeiramente, entende-se que a curadoria digital ela deve estar alinhada com tecnologia para gestão de acervos digitais, e essa tecnologia ela deve permitir que se armazenem objetos digitais heterogêneos, né? Deve permitir também a socialização entre usuários por meio das redes sociais, né, como prioridade. E aí eu destaco que isso aí é algo que hoje as principais ferramentas de gestão de acervos digitais, elas não fazem isso, né? Aí, por exemplo, o caso do DSpace, né? Enfim, não existe essa socialização entre os usuários, e também essas tecnologias elas têm que garantir a interoperabilidade entre sistemas legados, justamente para poder facilitar essa questão da disseminação, né, de todo esse conteúdo e essa troca entre os repositórios. E aí também, na prática, a gente precisa destacar alguns padrões e formatos internacionais.
o OES é um deles, né? Essas ações elas devem vir sempre alinhadas com ferramentas que têm o modelo OES como padrão de armazenamento de dados, tá? Porque ele garante a questão da interoperabilidade, enfim, é um framework teórico, né? No caso, uma especificação teórica que garante que o software alinhado a essas especificações, ele estará apto, né, e considerado a realizar preservação digital. Bom, metadados, né? Então, nós temos metadados descritivos, estruturais, administrativos, né, no contexto de um software que faz preservação digital. E aí, esses metadados, eles trazem informações sobre a proveniência dos dados, autenticidade, atividade de preservação, o ambiente técnico e a gestão de direitos. Muito a ver com a arquivologia também, né, vale destacar isso. Um outro padrão internacional que foi desenvolvido, na verdade, não é nem padrão, né, um dicionário de dados, que é o PREMIS, tá? A última versão dele saiu em 2015. Ele é considerado um passo importante em termos de preservação digital, né, porque ele consegue estreitar a teoria e a prática da preservação. Então, ele define um núcleo de elementos implementáveis pelo software em questão, apoiado por dicionário de dados. Visa identificar e avaliar as estratégias alternativas para codificar, armazenar, gerenciar e intercambiar metadados de preservação. Outro destaque também é para o METS, tá? Que é um esquema XML que provê a codificação e encapsulamento de metadados descritivos, administrativos e estruturais, que são necessários para recuperação, apresentação, gestão, preservação e intercâmbio de objetos digitais entre repositórios. Existe também o MODIS, que é um esquema de descrição de metadados bibliográficos, baseado em MARC 21. Ele não ele é mais simples do que o MARC, ele não tem tantos campos quanto o MARC, né? Porém, ele tem mais campos, mais especificações do que o Dublin Core. E aí, qual software que a gente poderia dizer o seguinte, que realmente ele traz esses padrões, esses parâmetros internacionais já nativos, né, e garantindo a preservação. É um consenso, né, que o Arquivemática realmente é uma opção muito interessante, internacionalmente falando, tem sido muito difundido, e realmente ele traz especificações que garantem, né, que dão uma certa tranquilidade a quem está trabalhando com esses dados, tá? No tocante à preservação digital. Bom, e aí algumas instituições podem se perguntar o seguinte, tá, mas eu já tenho um repositório, né, eu armazeno os meus dados num servidor com DSpace, e como é que eu vou trabalhar com Arquivemática? Eu teria que deixar de usar e passar para uma outra tecnologia, né? Bom, o que tem se recomendado hoje em dia, nesses casos, e eu acho que o Brasil, assim, realmente, na maioria das universidades, né, eu falo universidades porque são as instituições que mais trabalham com repositórios digitais, tem o DSpace instalado. Então, a ideia, uma solução viável e com menos transtorno seria o quê? Seria você ter um servidor Arquivemática fazendo essa duplicidade, né, e trazendo esses dados de forma definitiva com a garantia da preservação. Né? No caso, é como se fosse uma espécie de espelhamento, porém, o servidor em produção e que estaria disponível para o acesso é o DSpace. O Arquivemática não seria disponível para o acesso. Né? Essa é uma opção, um desenho para você ter essa garantia, né, de curadoria digital com preservação. Bom, e a curadoria para conteúdos, né, curadoria de conteúdos? No caso, a ideia, né, é que hoje a gente pode dizer o seguinte, que a web sendo utilizada para ser uma espécie de comunidade específica de criadores ou autores, né? Quando você fala em fazer curadoria de conteúdos, o que você está fazendo? Você está separando conteúdos, então você está reduzindo o conteúdo específico diante de um mar de conteúdos, né, diante de um mar de informações. Então você está especificando, você está diminuindo a quantidade de informações para serem utilizadas que são consideradas valiosas, né? Então, realmente isso gera algumas questões que precisam ser discutidas e algumas ponderações. No início da internet,
qualquer um, né, afirmava-se, e realmente isso é o que acontecia, né, que qualquer um podia realizar pesquisas, né, porém, os criadores de conteúdo, eles precisavam ter ferramentas específicas, ferramentas mais complexas, né, que exigiam algum conhecimento específico para se criar e publicar conteúdo. E aí, nos últimos anos, o que a gente tem visto? Que com o crescimento dos dispositivos móveis, né, juntamente com a ampliação e facilidade na criação de conteúdos, né, nós temos o quê? Um aumento no comportamento participativo e colaborativo das pessoas, né, que a gente chama de social web. E esse comportamento atual, ele tem gerado alguns critérios e padronizado algumas técnicas para você dizer que realmente está sendo feita curadoria de conteúdos, né, de uma forma mais profissional, digamos assim. E aí, tem esse autor, no caso, Bergava, né, citado por Dale, ele traz alguns tipos de curadoria de conteúdo, tá, que a gente pode reconhecer. Eu tenho certeza que alguém aqui, né, nós já fizemos alguns deles, e é interessante a gente perceber as diferenças dessas técnicas de curadoria de conteúdos. A primeira, chamada de agregação, é quando você faz o quê? A curadoria das informações mais relevantes sobre um assunto em um local específico, e é considerado o tipo mais comum de curadoria. O volume de dados, nesse caso, ele é irrelevante, tá? Porque você faz recortes, né? Centenas de pedaços de informações agregadas em um local específico. Tá? Um exemplo disso são o portais de conteúdos, periódicos temáticos, enfim, tá? Que você pode agregar alguns conteúdos específicos. O outro tipo seria a destilação, que é a curadoria das informações em um formato simplificado, sendo que somente a ideia mais importante ou relevante que vai ser compartilhada. Quem recebe esse tipo de conteúdo não precisa lidar com um grande volume de informações, tá? Porque realmente elas vêm num formato já bem simplificado. Um outro tipo de curadoria de conteúdo é a elevação, que é uma curadoria que tem a missão de identificar em informações curtas postadas diariamente grandes tendências e mudanças sociais ou comportamentais. Pode ser considerado Desculpa aqui, gente, só um minutinho. Pode ser considerado o tipo de curadoria mais difícil de se fazer, uma vez que existe expertise e habilidade analítica, né? A vantagem dessa curadoria por elevação é que ela é muito poderosa no compartilhamento de novas ideias ou tendências. Quando você precisa fazer o compartilhamento de novas ideias ou tendências, é interessante você trabalhar com esse tipo de curadoria, porque você consegue, por meio de várias um grande volume de informações curtas e diárias, né, atualizadas diariamente, você consegue gerar, né, fazer uma análise dessas informações para poder extrair algumas tendências. Um outro tipo de curadoria de conteúdo seria a mistura, entre aspas, né, que o nome em inglês é merge, tá? E aí é uma curadoria baseada em justaposição de informações, junção de conteúdos existentes para criar um novo ponto de vista e compartilhá-lo em um único local. A Wikipedia é um modelo de mistura, né, desse tipo de curadoria de conteúdos. E aí o outro seria a cronologia. O que é a cronologia? É uma curadoria muito interessante, né, porque você consegue verificar a evolução, né, e mudanças nas informações ao longo do tempo, tá? Eu acho que tem um slide aqui que pulou. Bom, enfim. E aí, finalizando, em relação a essas duas temáticas, né, que nós apresentamos aqui hoje. Bom, existe uma forte relação entre as duas, né? Eu posso dizer que a curadoria digital, ela está muito próxima da questão da curadoria de conteúdos, né? A curadoria digital, ela em seu ciclo, ela contempla desde a criação do conteúdo até o seu reuso, né? Isso significa ser o provedor deste conteúdo, tá? Recursos humanos, informacionais e tecnológicos estão necessariamente envolvidos, né? A curadoria de conteúdos, ela já tem um foco mais na informação, né? E não necessariamente eu preciso ter recursos tecnológicos como um servidor, enfim, para poder garantir essa curadoria. E a curadoria de conteúdos também, o que a gente pode afirmar, né, é que bibliotecários e jornalistas já fazem isso há muito tempo, né, ou deveriam fazer, né? Não é novidade para nós, né, falar de curadoria de conteúdos.
E aí o que a gente pode afirmar também é que quem faz curadoria digital também faz curadoria de conteúdos, né? Porém, a recíproca não é verdadeira. A curadoria de conteúdo não necessariamente ela pode ser considerada uma curadoria digital, que requer os recursos, especialmente tecnológicos, para que seja feito obedecendo todo o seu ciclo, né? E aí é isso. Estou à disposição para algum questionamento. Espero que tenha conseguido passando um pouquinho aqui do meu conhecimento para vocês. Espero que tenha conseguido corresponder às expectativas aí, Miguel. Ok. Dá para me ouvir agora ou não? Sim, dá. Ok. Bom, então, muito obrigado, professora Laura. Muito interessante Eu que que agradeço. começamos agora a conversar aqui. E, bom, a minha parte, que queria também conversar, é sobre essa parte especificamente das necessidades que se tem para a formação de curadores no Brasil. Então, Uhum. acredito que tenhamos esse desafio, porque, como você mostrou, né, a curadoria ela pode ser feita no nível de conteúdo de cada área, de cada pesquisador, mas também tem a parte mais a longo prazo, que seria a parte da preservação digital mesmo, que seria uma curadoria que tem que ter uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, algo que vai para longo prazo, né? Então, eu queria falar, que você falasse um pouquinho Isso. mais sobre isso, parte do bibliotecário ou cientista de informação que vai trabalhar com curadoria digital, curadoria de dados, quais seriam algumas dessas expertises que eles deveriam ter? Ah, tá. Bom, em relação ao bibliotecário, na minha opinião, eu acho que talvez o que falte um pouco, Miguel, é a questão técnica mesmo, né? Tecnológica especificamente. Porque as técnicas de separar, né, de você buscar e adquirir e ter acesso e fazer essa escolha desses conteúdos, isso eles têm competência para fazer da melhor forma. Agora, a parte tecnológica é que talvez falte um pouco, né? Que em termos de curadoria digital envolve aí você configurar, você trabalhar com um software de gestão de conteúdos, de gestão de dados, né? Um repositório e no caso do Arquivemática, que é uma ferramenta interessante para isso, de maneira geral, o bibliotecário, a gente pode dizer que realmente na formação básica dele, ele não tem esse conhecimento, não. Né? Aí teria que ser em cursos mais específicos e tudo, e aí de repente a gente poderia até pensar em alguma coisa relacionada a isso, né? A parte mais técnica do Arquivemática, até mesmo do próprio DSpace, né? Para a equipe bibliotecária trabalhar com o DSpace sem o apoio da equipe de TI é bem difícil. Né? Eu vivo essa experiência aqui acompanho aqui os bibliotecários da UFG e eu tenho certeza que vários outros, nós já vimos vários depoimentos, né, de bibliotecários em outras universidades, no Simpredes aí, falando que realmente é um pouco complicado. Eu acho que o que pegaria seria mais essa questão tecnológica mesmo, porque em termos do que fazer, né, da forma como se trata esses dados, eles já teriam essa condição. O que faltaria talvez também seria um pouco mais de entendimento de como trabalhar com a preservação de forma conceitual, falando do objeto de maneira conceitual, né, formatos e qual a melhor forma de se criar esses objetos, de se criar esses materiais digitais, para que isso possa ser disseminado junto aos pesquisadores, né, à comunidade em geral. Não sei, o que você acha disso? Não, eu acho muito interessante, sim. Mais que nada porque as tecnologias estão cada dia mais avançando e novas tecnologias surgem. Então, acredito também que esse especialista ele tem que estar aberto para as novas soluções. Tem também essa parte, né, de todo esse acompanhamento que os especialistas de informação têm que ter, e tem também a parte institucional, que é uma parte bastante difícil, porque o que se está discutindo, pelo menos aqui,
essa parte das responsabilidades, da privacidade, de tudo que pode envolver o compartilhamento de dados de pesquisa, por exemplo, né? Então, a curadoria Entendi. envolve muitos aspectos políticos, É. tecnológicos e de conhecimento Uhum. dos gerentes, Jurídicos também, né, Miguel? jurídicos também, claro que sim. É. Então, Uhum. isso está em discussão. Eu acredito que estamos em um momento bom para discutir isso com os outros colaboradores da rede e também com outras instituições que estejam interessadas em participar. Mas eu queria também saber, nesse caso, se você teria essa disponibilidade, né, de participar mais nessa parte da curadoria de dados e da curadoria digital, em convênios, em acordos com outras instituições, para poder repassar as melhores práticas, né, as melhores práticas em curadoria digital. Você está trabalhando também com um software que ajuda o pesquisador a organizar seus dados. Continua esse trabalho? Na verdade, não é um software. Nós estamos estruturando, agora para o segundo semestre, um treinamento online de gestão de dados de pesquisa, curadoria e gestão de dados de pesquisa, que é um material do aquele mantra, né, o Mantra Course do Edina, lá da Universidade de Edimburgo, né, do Reino Unido. Esse material ele já foi traduzido, né, ele já está todo traduzido para o português, e aí a gente já tem autorização de uso dele, e a ideia é, agora no segundo semestre, que esse projeto, que eu já até coloquei para o grupo de curadoria da rede, né, a ideia agora é que esse projeto, que a gente estruture esse projeto numa plataforma, que aqui para a universidade seria o Moodle, para a gente poder fazer um curso autoinstrucional que o pesquisador pudesse entrar e aí, seguindo, né, as recomendações, ele teria um plano de pesquisa, um plano de gestão de dados de sua pesquisa, e de uma forma mais organizada, no final da pesquisa ele conseguiria, inclusive, disponibilizar esses dados para reuso, né, enfim, eu acho que é uma iniciativa interessante e que, com uma linguagem simples, né, com uma linguagem fácil, a ideia é que a gente consiga passar isso. Mas, além desse presencial, desse à distância, quer dizer, eu vejo o bibliotecário como sendo o mediador desse tipo de ação para presencialmente passar isso para os pesquisadores, né? Uhum, exatamente. É, bom, são várias formas, pelo que estamos ouvindo aqui nessas reuniões aqui, é, tem vários passos que temos que fazer inicialmente, porque os cientistas, cada um tem seu jeito de gerenciar seus dados. Mas Uhum. como a instituição poderia ter uma forma oficial de obrigar ao pesquisador a fazer isso, a guarda e a organização de seus dados, o importante é conversar com o pesquisador mesmo. O pesquisador tem que saber qual é a importância da curadoria dos dados, qual é a importância de ter os dados bem organizados. Então, eu estava pensando, depois desse evento aqui, poder conversar com os interessados em curadoria digital para montar algum tipo de iniciativa ou de trabalho, de força de trabalho, para poder trabalhar com como se vai introduzir, ou seria a melhor forma de introduzir a prática da curadoria na área de dados científicos, para poder fazer isso de forma mais adequada e não fazer um esforço dobrado, né? Então, muito obrigado, Com professora. certeza. Estamos em contato para os próximos eventos e muito obrigado a todos que estão presentes. Mas ninguém tem mais Eu que nada a dizer, agradeço, então, Miguel. então nada. E obrigado a todos por estar participando. Abraço. Eu Tchau. que agradeço a oportunidade, tá? Tchau, Tchau. Até obrigada. mais.